Para a República de Roma, ele era o pesadelo encarnado. Um homem cujo nome ecoaria pelos séculos como o gênio da destruição, Aníbal Barca. Jurou ódio eterno ao Império, transformando sua sede de vingança em uma das maiores sagas militares de todos os tempos. O impossível começou nos Alpes. Contra todas as leis da natureza, Aníbal liderou seu exército em direção às nuvens gélidas e mortais. Milhares de soldados, mercenários de terras distantes, lutavam contra ventos cortantes e desfiladeiros que não perdoavam o menor deslize. As feras da África, elefantes de guerra, avançavam pesadamente pela neve. Um espetáculo surreal e aterrorizante nas alturas brancas da Europa. A fome e o frio eram inimigos tão letais quanto o ferro romano. A cada passo, a montanha cobrava seu preço em vidas e suprimentos. Mas o olhar de Aníbal permanecia inabalável. Ele não via apenas o gelo. Ele enxergava o destino de Cartago no horizonte. Finalmente, o branco deu lugar ao verde. O exército exausto contemplava as planícies ensolaradas da Itália. A invasão impossível havia se tornado realidade. Através da península, a marcha de Aníbal era um rastro de chamas. Roma tremia enquanto suas legiões eram testadas e humilhadas. Vilas em pânico viam o avanço inexorável. O general cartaginês não era apenas um guerreiro, mas uma força da natureza imparável. O confronto definitivo se deu em Canas. 80.000 romanos contra uma força púnica em desvantagem, mas guiada por um gênio absoluto. A massa romana avançava como um monstro de ferro, confiante em sua força bruta para esmagar o centro das linhas de Aníbal. Aníbal preparou uma armadilha perfeita. Ele ordenou que seu centro recuasse propositalmente, atraindo o gigante romano para um abraço mortal. Enquanto o centro romano se afunilava, a cavalaria púnica fechava as saídas como as garras de uma fera faminta, cercando o inimigo. O desespero tomou conta das legiões. Cercados por todos os lados, os soldados de Roma lutavam por espaço, mas encontravam apenas o aço. A ordem tornou-se caos. O campo de Canas transformou-se em um matadouro, onde a inteligência tática superou definitivamente a força bruta. O silêncio caiu sobre o campo. Milhares de escudos e capacetes romanos cobriam o chão, testemunhas mudas de uma vitória absoluta e devastadora. Vitorioso, Aníbal contemplava o custo da glória. O mestre da estratégia havia humilhado Roma em seu próprio solo, mudando o curso da história. Seu legado permaneceria eterno. Uma sombra sobre o tempo, gravada com o gênio de um homem que ousou desafiar o destino. Um homem uniu tribos rivais. Desafiou o maior general de Roma e quase mudou o destino da história. No século I a.C., Roma expandia seu domínio pela Gália, região que hoje corresponde à França. À frente dessa conquista estava Júlio César, um dos maiores estrategistas da história. Mas um líder gaulês surgiria para enfrentá-lo: Vercingetorix. Filho de um nobre, Vercingetorix unificou diversas tribos gaulesas, que antes viviam em guerra entre si. Ele sabia que Roma era poderosa demais para enfrentar diretamente. Então adotou uma estratégia inteligente: terra arrasada. Vilarejos eram queimados e colheitas destruídas, tudo para enfraquecer o avanço romano. Mesmo com dificuldades, Júlio César continuou avançando. Os dois líderes se enfrentaram em várias batalhas, até que tudo culminou em um confronto decisivo: a Batalha de Cerco de Alésia. Vercingetorix se refugiou na fortaleza de Alésia, acreditando que poderia resistir até receber reforços, mas César fez algo genial. Construiu 2 linhas de fortificação, uma para cercar Alésia e outra para se defender de um possível ataque externo. Os gauleses ficaram presos, sem comida, enquanto um exército de reforço tentava quebrar o cerco por fora. O combate foi caótico. Ataques vieram de dentro e de fora ao mesmo tempo. Por um momento, parecia que Roma iria cair. Mas a disciplina romana venceu. As forças de César resistiram e destruíram o exército gaulês. Sem opções, Vercingetorix tomou uma decisão histórica. Ele montou em seu cavalo, vestiu sua armadura e se entregou pessoalmente a Júlio César. Vercingetorix foi levado a Roma como prisioneiro. Anos depois, seria executado após o triunfo de César.
Ele perdeu a guerra, mas se tornou um símbolo de resistência, coragem e união contra um império. Ele era um escravo, mas ousou desafiar Roma e, no fim, lutou até a morte contra um dos homens mais poderosos do mundo. No ano de 71 a.C., a República Romana enfrentava uma das maiores ameaças da sua história. Spartacus, um gladiador que havia escapado da escravidão, liderava um exército de mais de 70 mil rebeldes, formado por escravos e homens desesperados por liberdade. Do outro lado estava Marcus Licinius Crassus, general romano e um dos homens mais ricos de Roma, determinado a esmagar a revolta a qualquer custo. Crasso adotou uma estratégia implacável. Construiu uma enorme linha de fortificações no sul da Itália, prendendo Spartacus e seus homens sem saída. Desesperado, Spartacus tentou romper o cerco em uma fuga ousada durante a noite e conseguiu abrir caminho, mas o exército já estava enfraquecido. Sabendo que não havia mais fuga, Spartacus tomou uma decisão. Ele não iria correr, iria lutar. Segundo relatos, ele matou seu próprio cavalo antes da batalha, dizendo: "Se vencermos, teremos muitos cavalos. Se perdermos, não precisarei de um." O confronto foi brutal. Milhares de homens se chocaram em um campo de sangue e lama. Spartacus avançou diretamente contra as linhas romanas, abrindo caminho com sua espada. Ele tinha um objetivo: matar Marcus Licinius Crassus. Mas a disciplina romana falou mais alto. Os soldados de Crasso cercaram os rebeldes e começaram a massacrá-los. Spartacus lutou até o fim. Mesmo ferido, continuou avançando, até cair no campo de batalha. Seu corpo nunca foi encontrado, mas sua lenda nunca morreu. A vitória de Crasso foi brutal. Mais de 6.000 sobreviventes foram crucificados ao longo da Via Ápia, um aviso para quem ousasse desafiar Roma. Spartacus perdeu a batalha, mas entrou para a história como o homem que fez Roma tremer.